não tinha razão. Na verdade, a Bíblia provê parte substancial de informação cronológica específica, que pode ajudar, antes de tudo, a localizar com exatidão onde os patriarcas viveram. A Bíblia narra a história antiga de Israel em ordem sequencial, dos patriarcas ao Egito, ao Êxodo, a caminhada pelo deserto, a conquista de Canaã, época dos juízes e ao estabelecimento da monarquia. Também fornece uma chave para calcular datas específicas. A pista mais importante é a observação em 1 Reis 6.1, que Êxodo aconteceu há 480 anos antes que a construção do templo começasse. Em Jerusalém, no quarto ano do reinado de Salomão. Além disso, Êxodo 12:40 afirma que os israelitas suportaram 430 anos de cativeiro no Egito antes do Êxodo, somando um pouco mais de 200 anos para a suposição da duração de vida dos patriarcas em Canaã, antes que os israelitas partissem para o Egito. Chegamos a uma data específica, por volta de 2100 a.C., para a partida original de Abraão para Canaã. Naturalmente, existem alguns problemas evidentes para a aceitação dessas datas, o que refere à construção histórica precisa, inclusive extraordinária, duração das vidas de Abraão, Isaac e Jacó, todas as longas que excederam os 100 anos. Antes do mais, a genealogia posteriores que delineavam os descendentes de Jacó eram confusos, se não abertamente contraditórios. Moisés e Arão, por exemplo, eram identificados como a quarta geração descendente de Levi, filho de Jacó, enquanto Josué, contemporâneo de Moisés e Arão, foi declarado como 12ª geração descendente de José. Os outros filhos de Jacó, por certo, não era uma discrepância secundária. Entretanto, o estudioso americano Albrecht argumentou que certos detalhes excepcionais das histórias do Gênesis poderiam conter uma chave para verificar suas bases históricas. Alguns elementos, como os nomes pessoais, as leis para a compra da terra e os costumes incomuns de casamento, podem ser identificados nos registros do segundo milênio a.C. das sociedades mesopotâmicas, de onde os patriarcas reconhecidos vieram. Não menos importante, os patriarcas eram descritos de fato como exercendo estilo de vida beduíno, movimentando seus rebanhos por toda a região central montanhosa de Canaã, entre Shechem, Betel, Bertsabeia e Hebron. Todos os elementos convenceram Albright de que eram dos patriarcas eram verdadeiras. Então, ele e seus colegas começaram a buscar evidências da presença dos grupos pastorais de origem mesopotâmica, que perambularam através de Canaã por volta de 2000 a.C. Mesmo assim, a busca pelos patriarcas históricos não foi, em última análise, bem sucedida, porque nenhum dos períodos próximos às datas bíblicas sugeridas oferecia um motivo ao todo compatível com as histórias da Bíblia. Presumida a migração de grupos da Mesopotâmia na direção de Canaã, a chamada migração dos amorreus, a qual Albright colocou a chegada de Abraão e sua família, foi mais tarde considerada ilusória. A arqueologia invalidou, por exemplo, por completa controvérsia de que um repentino vasto movimento da população tivesse acontecido naquela época. Os paralelos aparentes entre leis e costumes da Mesopotâmia no século milênio a.C., aqueles escritos das narrativas dos patriarcas eram tão genéricos que poderiam ser aplicados praticamente a qualquer período da história antiga do Oriente Próximo. Datas escamoteadas não ajudaram a questão. Tentativas subsequentes de estabelecer um elo convincente também falharam. Elas foram feitas por Volks, a fim de situar as histórias dos patriarcas à Idade do Bronze, média 2000 a 1500 a.C., pelos estudiosos americanos Spacer e Gordon, para localizá-los em um cenário do século XV a.C., em virtude de um arquivo dessa época, encontrando Nuzi, o norte do Iraque, e pelo historiador bíblico israelense Benjamin Mazar, para estabelecê-las na primeira Idade de Ferro. Paralelos de especial interesse eram tão usuais que poderiam ser encontrados em diversos períodos.
todo empreendimento produziu algo como um círculo vicioso. As teorias eruditas sobre a era dos patriarcas, cuja existência histórica jamais foi contestada, mudaram de acordo com as descobertas do meio e terceiro milênio a.C. para o final do mesmo milênio, para o início e para meados do segundo milênio a.C., primeira idade de ferro. O problema principal era que os estudiosos que aceitavam os relatos bíblicos como religiosos erroneamente acreditavam que a era dos patriarcas poderia ser considerada uma maneira ou de outra, como a primeira fase de uma história sequencial de Israel. E a Bíblia não tinha razão. Próximo episódio, alguns indícios anacrônicos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. A Bíblia é pura ilusão e ela nunca terá razão. Forte abraço!